Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia, pontualmente 7 da manhã, em Campo Grande, a cidade morena, capital sul-mato-grossense, 7 da manhã, quinta-feira, 23 de maio de 2019, no ar o Jornal da Hora, até as 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com a produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardi e Alex Dantes, a central técnica o Marco Antônio Marrom, Jornal da Hora e os destaques do dia. Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande anunciam recuperação do Lago do Parque das Nações Indígenas. Equipe de Alcides Bernal cobrada a devolver R$1.110.000 pelo Ministério Público Estadual. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a reforma tributária. Texto segue para a comissão especial. Operação Lava Jato revela mais propinas na 61ª fase da operação. E uma delação aponta esquema entre banqueiros e Odebrecht para lavagem de dinheiro de propina. Essa delação surge aí no dia de ontem, nessa 61ª fase. Aquela etapa que mirou o Banco Paulista. O mecanismo da corrupção no serviço público brasileiro, com a participação de políticos, partidos, financiamento de campanha, grana para o bolso de muitas lideranças políticas, sempre tem um doleiro, sempre tem um banco. Daqui a pouquinho, em destaque, mais uma delação premiada. Ontem, quarta-feira, na Recopa da Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o River Plate por 1-0. Próxima partida, joga pelo empate. Vai ser na Argentina, hein? O Atlético Paranaense pode conquistar o título inédito, uma conquista internacional. Já pela Copa do Brasil, São Paulo perdeu para o Bahia, o Palmeiras derrotou o Sampaio Corrêa. E na Sul-Americana, lá no Paraguai, Botafogo venceu o Sol de América por 1-0. 7h03. E hoje, às 14h, governador Reinaldo Azambuja, em seu gabinete, junto com o prefeito Marquinhos Trades, recebe a imprensa para uma entrevista coletiva. As boas notícias de Brasília. Os dois estiveram nesta semana na capital da República. E o destaque agora do Felipe Gotardo. Participantes têm até esta quinta-feira para pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora 7h04. 7h04. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. E a Câmara dos Deputados aprova texto base da medida provisória que reduz o número de ministérios e transfere o COAF para a economia. A reforma modificou a estrutura do governo ao reduzir de 29 para 22 o número de ministérios. Pelo texto, o controle de atividades financeiras sai da Justiça e vai para a economia. Uma incoerência. Isso tudo porque lá no Supremo Tribunal Federal tramita já há muitos anos
investigações, processos, inquéritos de mais de 500 parlamentares. Votaram com o governo e fica mantido, portanto, aí os 22 ministérios. Mas o COAF, que foi transferido para o Ministério da Justiça, ministério que tem à frente o grande brasileiro, ex-juiz federal de Curitiba, Sérgio Moro, não foi da vontade dos partidos políticos, muito menos das lideranças políticas do Brasil, com algumas exceções. E, por exemplo, a produção do nosso programa recebeu aqui um vídeo gravado pelo deputado Fábio Tradi, do PSD, em que ele mais 2 deputados, ele fez questão de gravar um vídeo, enviou à nossa produção, votou pela permanência do COAF. Corrupto tem que ser investigado pela Justiça e pela Polícia Federal. Não é lá pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem que cuidar de projetos de desenvolvimento para o país. Portanto, a estrutura do COAF, uma derrota não ao governo Bolsonaro, uma derrota ao nosso país. É público que o próprio Supremo Tribunal Federal e alguns ministros já deixaram público que são contra o foro privilegiado. O Supremo não tem capacidade de ficar engavetando, segurando as investigações de tantos e tantos políticos investigados pela Polícia Federal. Tem que ser julgados em primeira instância, nos tribunais estaduais pelo país afora. Esse é o desejo de grande parte dos brasileiros sérios. Portanto, o país continua no atraso. Aquela chamada velha política decidiu, e tivemos exceções. Eu cito esse caso aqui do deputado Fábio Tradi, que nos enviou o vídeo, onde ele votaria e votou pela permanência do COAF, do Ministério da Justiça. 7h07. Na entrevista do dia, hoje aqui no nosso Jornal da Hora, nós estamos dando destaque a uma entidade muito importante, que é o Observatório Social de Campo Grande. E já estão aqui nos estúdios conosco 2 personalidades que a gente conhece muito bem, cidadãos que, já aposentados, continuam no seu exercício da cidadania, né? Estou aqui com o Nelson Fonseca, né? E também com o Hélio Sayama. Ô Nelson, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer muito grande estar com vocês hoje. Estamos lá no Observatório com um voluntário, mais um voluntário, na luta pelo controle social de nosso país. Mesmo aposentado, de onde vem essa força ainda de continuar realmente servindo a sociedade? Eu aposentei em dezembro de 2014, de 20 de janeiro de 2015 já estava no observatório, dando continuidade ao meu trabalho que eu fazia como gestor público federal, como servidor público federal. Então estamos lá trabalhando, buscando informações, acompanhando a gestão pública aqui de Campo Grande, da Câmara dos Vereadores também. Nelson, você atua em que setores do governo? Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Sim. Concursado. Tomei posse em maio de 1980 no Ministério da Fazenda. E aí em 1984 passei para a Receita Federal, mas continuei no Ministério da Fazenda. O Observatório presta um bom serviço aí, no seu entendimento? Não, sim. Como em todo o país, né? O Observatório, ele preza pelo controle social, a preocupação com o gasto público, né? Isso é muito importante que a gente acompanhe. Muito bem. Outro integrante, o Nelson Fonseca, que é vice-presidente do Observatório Social de Campo Grande, e o outro diretor é o Hélio Sayama, aposentado do Banco do Brasil, convive conosco nesta manhã aqui nas ondas do rádio. É um prazer rever o amigo. Bom dia, Sayama. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. É um prazer estar aqui fazendo o nosso papel dentro do observatório, né? É uma retribuição que a gente busca trazer do tempo de aprendizado que teve na vida profissional. E muito, hein, Sayama?
Hélio Sayama, o feirão do imposto no próximo sábado, aí, iniciativa da Associação Comercial no Dia do Consumidor, por que o Observatório está estimulando aí o feirão do imposto? O Observatório, no seu papel de trabalhar a conscientização do cidadão para a importância de se rever a carga tributária e da necessidade de uma reforma tributária pelo alto cargo, pelo alto custo que hoje a gente vive em produtos de consumo, renda, né? Então tudo isso ele tem que ser revisto. A gente trabalha na conscientização da população no sentido de acompanhar tudo isso que está acontecendo aí. Bacana então, hein? O Hélio Sayama, o Nelson Fonseca e daqui a pouco o Hugo de Oliveira também, que é um dos vice-presidentes do Observatório Social de Campo Grande, marcará presença aqui no nosso programa. Agora, 7h11. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardo, e a previsão da meteorologia para esta quinta-feira. Bom dia, Felipe. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Isso mesmo, Arthur. Vamos com a previsão do tempo. E esfriou, né? Como o pessoal estava falando aí, a previsão mesmo dizia que as temperaturas começariam já a diminuir nesta quinta-feira. E realmente diminuiu, mas não foi o esperado, como muita gente disse, que já abaixaria drasticamente as temperaturas. Elas vão começar a baixar aí com o decorrer dos dias. Até sábado as temperaturas podem estar mais baixas ainda. Nesta quinta-feira ainda está um friozinho assim que dá para dormir até mais tarde, aquele friozinho que todo mundo gosta, né? Enquanto o último fim de semana foi de calor, o próximo pretende ser de frio aqui em Mato Grosso do Sul. Isso porque uma nova massa de ar fria chegará ao estado e derrubará temperaturas que devem chegar a 7 graus na região sul de Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, Mato Grosso do Sul recebeu 3 alertas de perigo potencial de tempestades, vendaval e queda brusca de temperatura. Por isso, os moradores já podem retirar os casacos do guarda-roupa novamente, porque as temperaturas vão continuar diminuindo. O tempo nesta quinta-feira será de céu nublado em todas as regiões do estado e a previsão é de queda na temperatura e chuvas isoladas no decorrer do dia. Em Campo Grande, o dia amanheceu com bastante cerração e com o termômetro aí na casa dos 20 graus. A previsão é de que a temperatura caia para 17 e podem ocorrer pancadas de chuvas de forma isolada a qualquer hora do dia também. Na região sul do estado, Dourados, Ponta Porã, Amambá e Rio Brilhante amanheceram com céu nublado e a previsão é de chuva também a qualquer hora do dia. E nestes municípios a mínima será hoje, nesta quinta-feira, é de 13 graus, com máxima aí de 15 graus. Então, na região sul do estado, hoje, quinta-feira, terá as temperaturas mais baixas registradas. E já em Três Lagoas, Paranaíba e Selvíria, a quinta-feira será de céu parcialmente nublado de manhã e com previsão de pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite também. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima pode alcançar 29 graus. Rio Negro, Rochedo, Cidrolândia e Terenos, a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 30 graus. Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, os termômetros ficarão aí entre 13 e 16 graus. Também aí frio na região do Pantanal, né? Podem ocorrer pancadas de chuvas também a qualquer hora do dia. E já passando para o domingo, as temperaturas começam a subir novamente, só que de forma gradativa. E agora em Campo Grande faz 21 graus. Agora 7 horas e 14 minutos, 7h14, um rápido intervalo comercial, voltaremos já já. Em destaque, o Feirão do Imposto, a Rádio Hora, com toda a sua responsabilidade, a Rádio da Família, entrevistando na manhã de hoje diretores do Observatório Social de Campo Grande. Uma reflexão sobre os tributos que nós, brasileiros, pagamos no dia a dia. Sábado acontece o Feirão do Imposto 2019 e essa campanha do Menos é Mais, né? Menos é Mais com o Feirão do Imposto daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário.
Agora 7h17, 7h17, o Jornal da Hora da Manhã desta quinta-feira, 23 de maio. Estamos aqui nos estúdios, na nossa central, no rádio e também nas redes sociais. Ao vivo pelo Facebook, ali com toda a equipe, o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, a nossa equipe de tecnologia da informação com o Edson Índio, o apoio do André. Aliás, os dois Andrés aí, né? E também do nosso diretor do Cigano, Medeiros Barbosa Rodrigues. Hoje o rádio, depois das pesquisas brasileiras e também na Europa e nos Estados Unidos, no advento das redes sociais e das tecnologias da informação, vai se confirmando aquilo que em muitos momentos, principalmente nos anos 80, quando a filha mais velha do rádio, né? O rádio é até aquela tecnologia da década de 20 do século passado, Marconi, o grande inventor, enfim. E a televisão é lá da década de 50. Como filha, a televisão buscou no rádio os grandes nomes, os grandes profissionais e o rádio como a grande escola, as pesquisas nacionais e internacionais colocando o rádio como o veículo mais democrático, o rádio com o maior alcance, o rádio em todos os lugares, no trânsito, na zona rural, a dona de casa, o profissional liberal, o executivo, a classe política ligada no rádio. E o rádio hoje com imagens, exigindo também de nós profissionais, hein, Marrom? Toda a equipe, né? Hoje temos que fazer televisão no rádio, né? O rádio com imagens, e a gente retorna agora dando grande destaque ao Feirão do Imposto 2019, que acontece em Campo Grande, com a Associação Comercial e também com essa instituição muito importante, o Observatório Social de Campo Grande. Um movimento que começou, salvo engano, no estado do Paraná, e aqui em Campo Grande tem no voluntariado do Nelson Fonseca, aposentado, Hélio Sayama também aposentado, e também o Hugo Oliveira, que é um dos vice-presidentes do Observatório, chega aqui para dar o seu bom dia. Tudo bem, Hugo? Um bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui neste programa. Hugo, o que é o menos é mais para comunicar ao povo que nos acompanha, que nos assiste, ouve no rádio, enfim? Qual que é esse mote, esse slogan aí, o menos é mais? Um dia após a reforma tributária tramitar lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o país avançando aí, portanto, na questão de uma reforma tributária. Pois é, essa é uma, como você mesmo falou, já começou a tramitar lá na Câmara Federal o projeto de reforma tributária, e o menos é mais é justamente uma preocupação, não só nossa, mas de toda a população, com a tributação, né? Como todos nós sabemos, a tributação no Brasil é muito perversa e há uma necessidade urgente de uma reforma tributária para que se trabalhe mais com menos imposto e, consequentemente, nós vamos ter uma carga tributária mais adequada para todo brasileiro, para a pessoa física, para a pessoa jurídica e, consequentemente, vamos ter uma arrecadação melhor para os nossos estados e para a nossa União. Esse cenário aí, Hélio Sayama, que pede mudanças na forma de arrecadar e também na forma de investir, né, os impostos. Como que o Observatório tem estabelecido relações na sociedade? Bom, o Observatório trabalha fazendo o acompanhamento dos gastos públicos e a eficiência e a qualidade do gestor público na utilização do dinheiro público para fazer as obras necessárias para a comunidade, né? Segurança, saúde, educação. E a questão tributária é a principal fonte, né, de arrecadação do governo, porque o governo, através da arrecadação de impostos, que ele retribui para a população os serviços básicos, né? Muito bem. O menos é mais, e aí eu estou diante de dois brasileiros que a gente convive na sociedade, gente de muita responsabilidade, como cidadãos, continuam no voluntariado e no observatório. Falta eu saber aqui, compartilhar com os ouvintes,
Sayama foi Banco do Brasil aí mais de 30 anos, o Nelson Fonseca no Ministério da Economia também mais de 30 anos, e o Hugo de Oliveira? Eu também sou funcionário aposentado da Receita Federal, sou auditor fiscal da Receita Federal aposentado. Portanto, 3 técnicos aqui, 3 cidadãos aí que no voluntariado podem compartilhar muitas experiências vividas, né? Nessa questão tributária, nas suas experiências de Banco do Brasil, Sayama, por que o Brasil demora tanto, Nelson, Hugo? Uma pergunta para os 3. Por que claro que a classe média, muitos profissionais, né? Eu, pelo Rádio Esportivo, tive a oportunidade de cobrir grandes eventos internacionais. E claro que nos momentos de folga, o jornalista vai conhecer a cultura, a economia, os hábitos, os costumes dos países por onde a gente passou. Quer dizer, o Brasil está super atrasado aí nessa questão. Vocês colocam aqui, por exemplo, a questão, um item, carros populares. 33,81% a carga tributária média dos impostos no Brasil. Na Argentina, 21%. Nos Estados Unidos, 7,5%. Só nesse item, por que o carro é tão caro assim no Brasil, hein? Opinião dos amigos aí. Hugo. Olha, como eu acabei de falar, a tributação é perversa, né? Hoje mesmo nós assistimos uma entrevista do secretário de administração e ele lembrava o que se precisa. Precisa uma atividade econômica maior, porque tendo maior atividade econômica teremos maior arrecadação de impostos, sem a necessidade de uma tributação tão alta. E as experiências do Banco do Brasil em Sayama? Desenvolvendo projetos, analisando, finalizando projetos, enfim, o principal banco do desenvolvimento e do financiamento da economia nos diversos setores aqui no Estado. Quer dizer, quando os projetos são bons e há investimento, há crédito, boas taxas de juros, enfim. Mas só que grande parte fica nos impostos, né, Sayama? O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente tem duas situações assim que é muito perversa ao desenvolvimento. Uma delas é a questão da burocracia e a outra é a desigualdade social. Então nós precisamos ver um elemento para que a gente possa equalizar isso. E a função da reforma tributária hoje é muito importante, a reflexão sobre tudo isso aí. Muita burocracia e muita desigualdade social. O feirão do imposto, esse mote desse ano de menos e mais, leva em consideração uma teoria econômica chamada curva de Laffer. A questão da tributação, ela tem uma avaliação aí de que quanto mais você tributa, né, a expectativa de arrecadar mais. Só que existe um ponto nessa curva onde, em vez de arrecadar mais, passa a se arrecadar menos. E nessa teoria acadêmica aí, estabelece em torno de 33% a carga máxima para que o governo deixe de arrecadar mais. Então, por isso, esse mote, menos é mais. Ô Hugo, vocês propõem aqui e clamam à sociedade geral por mais empenho e união de todos em torno... Só o feirão do imposto ele é suficiente para causar esse impacto? Um impacto bacana é o que o Rafael Rota disse ontem, né? 10 mil litros de gasolina a R$ 2,50 no sábado? Haja fila, hein? Pois é. Mas realmente nós, quando nós falamos até da lei de Laffer, foi uma provocação até que nós lançamos para os nossos associados da Associação Comercial, para que todos reflitam, que todos pensem, que todos deem também a sua parcela de responsabilidade e sugerindo a melhor forma de se fazer a reforma tributária. Todos temos que nos preocupar. Não pode ser só o Observatório Social, não pode ser só a Associação dos Jovens Empreendedores. É uma obrigação de todo brasileiro se preocupar com isso, sim. Olha, repercutindo a imprensa nacional no dia de hoje, a proposta que ganhou velocidade, a proposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, com apoio dos partidos do Centrão e os partidos de oposição. Pela proposta, 5 tributos serão extintos: IPI, PIS e COFINS, os impostos federais, e o ICMS, imposto estadual, e o ISS, imposto municipal.
Pelo texto, não há diferença da proposta do próprio governo que foi divulgada pelo secretário da Receita há mais ou menos uns 45 dias, o Marcos Cintra. Numa segunda entrevista, numa segunda proposta, o Marcos Cintra propôs também uma reforma dos impostos na folha de pagamento, que é um fator que pesa em muito na contribuição dos empresários, e já adiantou que seria a CP com a contribuição de 0,09% baseado nas negociações comerciais em todo o país. E ele foi metafórico, olha, até o contrabando vai pagar, até a igreja vai pagar a CP, 0,09%. No texto da Câmara, aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, eles não apontaram percentuais, da mesma forma que a proposta do governo lá na Receita Federal. Lembrando que o próprio presidente Rodrigo Maia, no dia em que o secretário da Receita apresentou aí há mais ou menos uns 15 ou 20 dias a CP, a reforma em torno dos impostos da folha de pagamento, os dois fizeram uma crítica, enfim, e ficou uma certa omissão nessa proposta apresentada ontem na questão do imposto sobre a folha de pagamentos. Olhando para esse cenário, vocês querem comentar um pouco essa proposição de ontem, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, embora não tenha percentuais aí? Nós vamos aí para aquela proposta do imposto único, que seria o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, adotado em diversos países. Finalmente, né, está avançando pelo menos nesse sentido. Na verdade, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Há que se convocar o contribuinte a discutir todas essas propostas, né? Como você disse, tem uma proposta do governo, tem uma proposta da própria Câmara Federal e tem que se discutir. O comerciante tem que discutir, o industrial tem que discutir, a pessoa física tem que discutir para se chegar ao ideal. Não se pode deixar tão somente, tem que ter reuniões públicas para que mais ideias venham para enriquecer essa discussão e se chegar ao ideal. Algum comentário, Alissayama? Essa discussão sobre a reforma deve ampliar, deve ficar bem mais forte depois que passar a questão da reforma previdenciária. Então, é momento de todo brasileiro começar a pensar nesse assunto para ter a sua opinião sobre isso também. Muitas audiências públicas, a OAB debatendo, vamos ter mais uma audiência pública agora na Assembleia Legislativa, as entidades setoriais também debatendo, enfim. Qual que é o olhar que vocês têm aí nos debates com as entidades, principalmente as entidades, né? Porque o governo não gera emprego, né? O governo não faz projeto. Quem toca a economia são setores produtivos, comércio, a indústria, o setor de serviço, o agronegócio, os 4 setores que geram a economia. Qual que é a observação que vocês têm? Os debates estão sendo suficientes? Está havendo um amadurecimento para convencer os parlamentares nossos, né? Os 11 parlamentares em Brasília, de qual o melhor? Né? Vocês têm acompanhado essas audiências aí? Não, efetivamente eu não tenho acompanhado o nosso trabalho no observatório. Ele é mais voltado a controle dos gastos públicos e municipais. Mas com certeza essas reuniões são enriquecedoras para a discussão da melhoria dessa reforma tributária. E como vocês têm feito esse acompanhamento dos gastos públicos aqui na cidade? Olha, nós temos alguns trabalhos específicos, principalmente na área da educação, na área da merenda escolar. Temos um acompanhamento efetivo na área da questão da... Monitoramento de obras públicas. Monitoramento de obras públicas que nós vamos fazer. E tem tido... Estamos precisando, principalmente, de mais voluntários. Nós somos poucos ainda, né, para o tamanho de Campo Grande, porque as pessoas acham muito bonito o trabalho, mas precisamos de mais gente para nos ajudar. Alguma denúncia já oferecida ao Ministério Público no trabalho do Observatório, hein? Não. O Observatório Social, o objetivo principal do Observatório Social é evitar que haja o desperdício, evitar que haja o desvio do recurso público. Então, o nosso sistema de trabalho, quando nós encontramos alguma impropriedade,
a primeira pessoa que nós vamos falar é com a própria prefeitura, com o próprio prefeito. Olha, tem tal impropriedade e aí o prefeito já pode corrigir aquela impropriedade. Se por acaso não houver correção através da própria prefeitura, nós iremos à Câmara Municipal. E se não houver solução, aí sim iremos ao Ministério Público. Mas até hoje, em Campo Grande, nós não tivemos a necessidade de encaminhar nenhuma impropriedade ao Ministério Público. Temos, inclusive, um convívio muito bom com o controle interno, né, com a controladoria do município, geral do município, e o trabalho, então, ele fica muito produtivo. Surgiu um movimento em Campo Grande, na área da preservação da natureza, inicialmente os amigos do Parque das Nações Indígenas, os frequentadores, liderados lá pelo economista aposentado o Alfredo Souza, depois a confraria socioartista lá com o fotógrafo Roberto Iga, o Pedro Guilherme, artista, e o movimento foi crescendo, chegou-se a um abraço ao Lago do Parque, com um assoreamento já de alguns anos, o lago se perdendo, enfim, e o movimento depois promoveu um show com os artistas, o Grupo Acaba liderou um grande show com tantos e tantos artistas, e surge o movimento pela preservação da natureza, partindo de Campo Grande e outros municípios do interior se enganjando nessa questão. E lá, a ABS, a Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas, que tem uma seccional no Mato Grosso do Sul, se enganjando, a cada dia o movimento vai crescendo, e com os engenheiros e advogados, economistas, ambientalistas, também surge lá no movimento pela preservação da natureza um acompanhamento dos investimentos aí, né? E também dos projetos técnicos para fazer uma intervenção e alertas também às autoridades. Então, parece-me que vai surgindo, como observatório social, nesta questão ambiental, uma força da sociedade e também voluntariado como Observatório de Campo Grande. Faço questão de registrar, porque o jornalismo da Rádio Hora acompanhou, nosso site também, horanoticias.com.br, esse movimento da sociedade, no voluntariado, se organizando nesse sentido. Nós vamos a um rápido intervalo, às 7h34. Temos as quentes do dia. Daqui a pouco, Felipe Gotardo, Marcelo Nunes com outras informações para você, querido ouvinte, que nos acompanha no rádio e também nas redes sociais. E aqueles ouvintes que nos ouvem e nos assiste aqui ao vivo no Facebook. O nosso WhatsApp para você enviar perguntas aos entrevistados aqui do Observatório Social de Campo Grande é o 999-11-9689. Antes do break, o analista financeiro João Victor Faedo com as dicas de finanças pessoais. Bom dia, João Victor. Olá, meus amigos. Como vão? Você costuma ter dias de lazer e descanso com a sua família e com seus amigos? O lazer faz parte de uma vida produtiva e saudável. Então, qual a qualidade dos momentos de lazer que você tem? Quando está passeando, você está de corpo e alma naquele passeio? Muitas pessoas que converso relatam a mesma dificuldade. Às vezes até saem com os filhos ou com os amigos, porém a cabeça ficou no trabalho ou em algum outro assunto. O resultado disso é que não desfrutam do momento. Ou então vão para se divertir e voltam mais estressados e cansados do que estavam antes. Isso se deve porque não desligam a mente e nem o celular do que está acontecendo fora dali. Momentos de lazer são muito prazerosos e essenciais para que a nossa vida ande em equilíbrio. Porém, é preciso colocar a sua energia e o seu foco nessa atividade. Ter momentos assim, de plenitude, faz muito bem para a nossa saúde financeira, porque nos reabastece de energia e novas ideias surgem nesses momentos. Nos momentos mais descontraídos, podemos encontrar as soluções para grandes problemas. Desfrute de tempos de descanso e lazer com as pessoas que você ama. Sua produtividade será muito melhor. Tenha um bom dia e um dia bem produtivo. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora, 7h40, 7h40, hein? Ontem a bola rolou com os clubes brasileiros pela Copa Sul-Americana, e pela Copa do Brasil. Hoje vamos ter
Sul-Americana, né? Corinthians recebe o Deportivo Lara. Daqui a pouquinho, Marcelo Nunes com as quentes do esporte aqui no Jornal da Hora. Hoje nós estamos conversando com os amigos aqui do Observatório Social de Campo Grande, o Feirão do Imposto. Tem microfone aberto por aí, hein? Daqui a pouco, portanto, o Marcelo Nunes vai chegar com o esporte e outras informações. Felipe Gotardo, qual é o assunto? Daqui a pouco, Felipe Gotardo chegando também aqui no Jornal da Hora, na Rádio da Família. Bom, a Operação Lava Jato, ela precisa sempre estar sendo acompanhada pela imprensa brasileira e com desdobramentos em vários estados do país. A Lava Jato atingiu também corrupção em outros governos, em outros países aqui da América do Sul, com as empreiteiras brasileiras, e também envolveu países e paraísos fiscais nos acordos de delação premiada, em que algumas nações tiveram que devolver e ainda continuarão devolvendo recursos ao Tesouro Brasileiro, fruto da corrupção de políticos em nosso país. Há poucos dias nós demos a notícia sobre a 61ª fase da Operação Lava Jato, que mirou um esquema de propina, de corrupção no Banco Paulista, algumas prisões, e já vem o primeiro acordo de delação premiada nessa fase. Um ex-executivo da Odebrecht aponta que ao menos 2 banqueiros ajudaram ex-funcionários da empresa a lavar dinheiro no esquema de pagamento de propinas da construtora. O setor de ações estruturadas da Odebrecht, o departamento de propina. As revelações feitas em depoimentos prestados à força-tarefa da Operação Lava Jato, que iniciou sua investida contra instituições financeiras recentemente, nesta 61ª fase. Um dos banqueiros citados em delação é Álvaro Augusto Vidigal, que foi presidente da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, entre 1991 e 1996, e é o atual diretor-presidente do Banco Paulista. O segundo é o dono do Trend Bank, Adolfo Melo Neto, que já responde a um processo da Lava Jato por lavagem de dinheiro. O Banco Paulista foi alvo desta última fase da Operação Lava Jato, deflagrada em 8 de maio. Na ocasião, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do banco em São Paulo. Foi a primeira vez em mais de 5 anos da operação que agentes estiveram numa instituição financeira para colher material para investigações. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema com o Odebrecht no banco teria movimentado 48 milhões de reais. 3 funcionários do banco foram presos preventivamente. O presidente não foi preso. No entanto, de acordo com o depoimento de Olívio Rodrigues Júnior, ex-integrante do chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht, ele conhecia e autorizava as operações que levaram seus empregados à prisão. Olívio Rodrigues Júnior, ex-executivo da Odebrecht, em delação premiada, disse o seguinte, abre aspas, sempre que existia alguma operação que seria de vultosa devolução, o dono do banco era comunicado e isso era efetuada depois da autorização dele. O dono do banco, o nome dele é Álvaro Augusto Vidigal. Nome muito presente no jornalismo brasileiro, nos noticiários econômicos, lá nos anos 90. Foi presidente da Bovespa. Ainda segundo o delator, toda a diretoria do banco também aprovava de forma verbal as transações supostamente ilegais. Fontes ligadas à Operação Lava Jato confirmam que a conduta da alta diretoria da instituição financeira está sendo analisada. Banalidade? Não. Brasileiro nem sempre tem memória, às vezes não presta atenção, porque a Lava Jato, eu sempre gosto de dizer, quando o diretor-geral da Polícia Federal se aposentou em março do ano passado, ele disse que dos documentos recolhidos sob a gestão dele, a Lava Jato teria que durar mais 5 anos. Portanto, Polícia Federal e o Ministério Público Federal de Curitiba, embora grande parte dos brasileiros sejam contra, né, a Lava Jato, se preparem porque se não houver um acordão, e no passado é bom lembrar que no impeachment da presidente Dilma e a chegada de Michel Temer no poder, tinha um acordão entre todos eles no sentido de abafar, né? Olha, a Lava Jato, os meninos de Curitiba serão contidos.
o que não aconteceu até o dia de hoje. Agora, 7h45. O esporte em destaque aqui no Jornal da Hora. Bom dia, Marcelo Nunes. Bom dia a você, Arthur Mário, amigos da Rádio Hora. A Copa do Brasil teve 3 partidas realizadas ontem, Arthur Mário. O tricolor paulista, o São Paulo, perdeu no Morumbi para o Bahia pelo placar de 1-0. O tricolor agora terá que vencer o time baiano em Salvador, na Bahia, no próximo dia 29, no jogo da volta, para garantir a classificação. Se empatar, o Bahia se classifica. Ao tricolor, portanto, ao São Paulo Futebol Clube, só resta a vitória. Por 1 gol de diferença, vai para os pênaltis e terá que, portanto, vencer por 2 gols de diferença. Já o Palmeiras foi ao Maranhão, e derrotou o Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. Derrotou o time do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. O time fez uma bela partida. O Verdão se aproveitou de uma falha do goleiro do adversário e acabou vencendo pelo placar de 1-0. O jogo da volta vai ser no próximo dia 30. O Palmeiras joga pelo empate. Já o Juventude e Grêmio ficaram no placar de 0-0. Hoje a Copa do Brasil segue com o Internacional e Paysandu. O jogo vai ser no estádio Beira-Rio. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo foi ao Paraguai e derrotou o Sudamérica pelo placar de 1-0. A Copa Sul-Americana ainda tem hoje, no primeiro jogo, nesta fase, entre Corinthians e Deportivo Lara é da Venezuela. O jogo começa às 18h15, ou 6h15 da noite, horário de Mato Grosso do Sul. Arthur Mário, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o caminhão itinerante, o que acontece, uma iniciativa importante que visa contemplar aquelas pessoas que têm dívidas, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Ok, Arthur Mário? Jornal da Hora. Caminhão itinerante Serasa na Praça do Rádio Clube começou no dia 21, anteontem, fica até o próximo sábado, renegociando dívidas com grandes vantagens com aquela população campograndense, mais de 300 mil pessoas, que representa aí, olha, 68% da população em atividade econômica, né, com o nome negativado no Serasa. Em destaque, o Enem. Estou aqui com o site horanoticias.com.br, uma notícia muito bem acessada, e o Felipe Gotardo chega para sua informação aí, Felipe. Isso mesmo, Arthur, vamos falar do Enem agora. Olha só, nós temos prazo a ser cumprido. Isso porque termina hoje o prazo para pagar aí a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. O valor esse ano é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e também nos Correios. A inscrição só é confirmada após o pagamento dessa taxa. As inscrições também para o Enem foram encerradas na última sexta-feira, dia 17, e o total de participantes confirmado só será divulgado no dia 28 deste mês. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo, tem a participação já garantida. As provas serão aplicadas em 2 domingos, dia 3 e 10 de novembro. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano, pode usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior, como o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, o Programa de Universidade para Todos, ou também o Financiamento Estudantil, que é o FIES, Arthur. Então, atenção para o prazo, termina hoje o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora 7h49, o Ministério Público Estadual acusa 17 ex-secretários da gestão de Alcides Bernal do PP na Prefeitura de Campo Grande de terem recebido R$1.110.000 em benefícios ilegais e cobra na Justiça a devolução deste dinheiro. Dos que ocuparam o primeiro escalão em 2016, Ricardo Balloc, que foi o secretário de administração, foi quem mais teve o salário inflado, R$206.000 em gratificações. Agora 7h50, repercutindo ainda a informação do repórter Marcelo Nunes, que esteve na Assembleia Legislativa ao vivo no dia de ontem,
no Giro Notícias, ontem ao meio-dia, conversou com o secretário estadual de administração, Roberto Rachioca, que compareceu à Assembleia Legislativa, conversou também com as lideranças do Fórum dos Servidores, com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia. E o abono salarial de servidores, aquele abono de R$200, será mantido por mais um ano. Porém, reajuste zero neste ano de 2019 aos servidores estaduais. No Fórum dos Servidores, encaminhamentos aí nas assembleias aí dos mais diversos sindicatos, que decisão vão tomar em relação ao aumento zero. Ou seja, não haverá reajuste para todas as categorias, né, de servidores públicos do Mato Grosso do Sul. 7h51. Voltando aqui na Central de Jornalismo com os integrantes da diretoria do Observatório Social de Campo Grande, que apoia o Feirão do Imposto 2019. Menos é mais. O feirão acontece, portanto, no sábado em alguns estabelecimentos de Campo Grande, no Dia Nacional do Respeito ao Consumidor. Mais uma rodada de bate-papo aqui com o Ed Sayama, com o Hugo de Oliveira e também com o Nelson Fonseca. Todos são voluntários, né? Cidadãos, aposentados, 3 e o Observatório. Ô Sayama, como é que surgiu e quando o Observatório Social, essa visão aqui no país? Vou passar a palavra para o Hugo de Oliveira, que ele foi um dos fundadores do Observatório lá em 2011. 2011, então, Hugo? Não, na verdade eu fui o fundador do Observatório Social de Campo Grande, mas os observatórios sociais eles surgiram em Maringá. Lá em 2004 houve um desvio de verba muito grande. Pedi para o Hugo chegar um pouquinho mais próximo aqui do microfone da mesa. Hein? Por parte do prefeito. E a sociedade lá então resolveu fazer um trabalho inicialmente de educação fiscal, né? Fazendo um trabalho junto aos jovens, junto às crianças, na orientação da importância do tributo, por que pagamos tributo, para que pagamos tributo. E disso nasceu a necessidade do controle social, que é o cidadão fazendo controle dos gastos públicos. Foi aí então que nasceu o Observatório Social de Maringá, que foi o primeiro observatório, né? Nós aqui em Campo Grande tomamos conhecimento através do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que incentiva esse trabalho também, a própria Receita Federal também incentiva. E eu, ao fazer uma oficina, tomei conhecimento, fiquei conhecendo o Observatório Social e trouxe a ideia para Campo Grande. E foi então que nós conseguimos contactar com várias instituições, onde nós, finalmente, em 2011, lá dentro da OAB, fundamos o Observatório Social de Campo Grande. Onde que fica o observatório aqui em Campo Grande? Endereço? Ou é só virtual? Não, ela tem a Associação Comercial nos cedeu uma sala, e então nós estamos dentro da Associação Comercial. Ah, correto. Funciona de segunda a sábado? Não, perdão. Não, de segunda a sexta, de segunda a sexta? De segunda a sexta. E tem reuniões ordinárias? Temos reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias. O nosso secretário executivo, o nosso oficial executivo... Cidadão pode visitar lá então? Pode, com certeza. No horário comercial? Pode e deve. E deve? Né? E deve. Estou devendo a visita então. Tá. O rádio agora é com imagem. Eu pedi para o Nelson mostrar e você vai explicar aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Aquela câmera aqui, Nelson, ela está aqui à nossa direita. A reforma tributária necessária. É daí mesmo, pode mostrar aí. Ô Marrom, olha só que manual. Isso aqui tem mais de 1000 páginas. Reforma tributária solidária. O que é isso aí, ô Hugo? Olha, é um trabalho que nós estamos vendo aqui, que foi feito pela Anfip, juntamente com a FENAFISCO e a Plataforma Política Social. Eu não faço parte da Anfip. A Anfip, os auditores fiscais da Receita Federal têm um sindicato, que é o Sindifisco Nacional, e tem duas associações, a Unafisco, da qual eu faço parte, e tem a Anfip. A Anfip é uma associação também de fiscais da Receita Federal, que ela é proveniente dos fiscais da Previdência, tanto é que o nome é Anfip, porque os auditores fiscais da Previdência
vieram para a Receita Federal e hoje não tem mais um fiscal da Previdência. São todos auditores fiscais da Receita Federal, mas a Anfip continuou com a associação. Então esse é um trabalho feito pela Anfip, aqui juntamente com a FENAFISCO e com a Plataforma Política Social, e realmente eu não conhecia esse trabalho. Olha, eu creio que desse compêndio todo é que vem a proposta do governo lá com o secretário da Receita, o Marco Sintra, né? Com esse documento imenso que você nos apresentou aqui. Deixa eu voltar lá com o Sayama, Hélio Sayama. Explica o feirão do imposto, então, no sábado, a importância dele e os pontos que nós teremos aí, a ausência de tributos, né? 10 mil litros de gasolina comercializada a R$ 2,50. Dia 25 de maio agora, no sábado, é comemorado o Dia Nacional do Respeito ao Consumidor. E, dentre as atividades em Campo Grande, serão ofertados 10 mil litros de gasolina em 2 postos, Alto Posto Pororoca 17 e lá na 26 de agosto, e no Alto Posto Nações Indígenas, no Alto da Afonso Pena. O pagamento será exclusivamente em dinheiro. Também vamos ter oferta de medicamentos genéricos e fraldas lá no Copavila 2, na Drogaria Desconto Fácil, Unidade América, na Rua Península 824. Aulas práticas de direção em motos e carros serão ofertadas pela Autoescola Primeira Opção, na Rua Marechal Rondon 1605, na 15 de novembro 797, com um abatimento de 30% no valor. E na KNN Idiomas Campo Grande teremos matrículas de alunos para módulo inicial de 2 anos, no valor de R$ 398, reduzindo para R$ 240. Lá no bairro Santa Fé, o Portal Itatiba está oferecendo travesseiro, que custa R$ 25,00 a R$ 17,50. E nós estaremos, o observatório vai estar lá no feirão, nos altos da Afonso Pena, no posto, onde vai estar instalado uma van da Associação Comercial, e estaremos fazendo mini palestras para as pessoas que lá comparecerem e distribuindo material relativo a esse evento. Bacana, então. Muito sucesso aí no Feirão do Imposto, Hélio Sayama. Agradecer mais uma vez sua visita aqui ao nosso programa. Nosso amigo particular, e tivemos a oportunidade de profissionalmente passar por esta grande instituição, o Banco do Brasil. Fiquei 15 anos lá, né? Sayama ficou mais de 30, né? 35. Abraço, Sayama. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Hugo de Oliveira, servidor da Receita Federal no Brasil, Ministério da Economia, também como cidadão e voluntário aí no Observatório Social de Campo Grande. Parabéns pela iniciativa e vamos melhorar esse país com a ação de vocês aí, né? Com certeza, com certeza. O Nelson Fonseca, também aposentado do Ministério da Economia, parabéns pela iniciativa e exemplo para os jovens aí, né? Aposentados que continuam lutando por um país melhor, hein, Nelson? Não, realmente o voluntariado do Brasil está contribuindo muito com o nosso país. Então é importante que o voluntário participe de todas as ações em benefício do cidadão. Ele está, nesse momento, representando o cidadão. Agora 7h58, fechando nosso programa com as informações do PROCON. Ontem, o superintendente Marcelo Salomão e toda a sua equipe autuou 16 postos de gasolina por valor cobrado em combustíveis acima da média. Portanto, a ação do PROCON, que nesta manhã também acaba de instaurar 15 processos administrativos contra a Claro, operadora de telefonia celular e internet aqui no Mato Grosso do Sul. E o PROCON possui um sistema de bloqueio de telemarketing e esses processos, portanto, atendendo às demandas que chegam no PROCON estadual, por telefone, pela internet, e nos próximos dias o PROCON estará inaugurando, conforme ele revelou aqui em entrevista aos nossos microfones, um aplicativo no celular para que o cidadão de qualquer município de Mato Grosso do Sul, ao se deparar com problemas, comunique imediatamente por aplicativo ao sistema do PROCON. Fechando a nossa edição de hoje, às 7h59, o Ronei Júnior chega por aqui com o Bom Dia 92. Ao meio-dia, o Giro Rondon com o Giro Notícias, sempre debatendo os assuntos de Campo Grande, do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Giro Rondon ao meio-dia, Giro Notícias. O Jornal da Hora volta amanhã às 7h em ponto. Uma ótima quinta-feira para você.
Você ouviu Jornal da Hora.